Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver o segundo capítulo, tá, da unidade 4 de ciências, tá? Defendendo o nosso corpo dos organismos microscópicos. Cuidado, invasores! Urbano estava preocupado com a sua mãe. Vocês se lembram que no capítulo anterior a mãe teve contato com o tio lá no jantar, estava espirrando e tal? Então, aí a mãe começou também a sentir alguns sintomas, tá? Aí o Urbano pergunta, por que o Urbano surgiu a mãe que fosse descansar? Ele falou, mãe, que tal você ir descansar enquanto eu tiro nossos pratos da mesa? Por que vocês acham que ele sugeriu à mãe que ela fosse descansar? Porque ela aparenta estar adoentada, tá? O tio Luiz lembrou a Urbano que os micro-organismos são verdadeiros invasores do nosso corpo e que, por isso, devemos ter muito cuidado com eles. Na sua opinião, por que o tio Luiz chamou os micro-organismos de invasores? Porque eles causam infecções e depois as infecções causam as inflamações e assim vai, tá? Urbano já sabe que os micro-organismos estão por toda parte, no ar, na água, no solo, sobre a superfície dos objetos, sobre a pele, no interior dos corpos, e que, consequentemente, todas as pessoas convivem diariamente com diferentes tipos dele. Contudo, é importante entender que, embora o contato dos micro-organismos como com o ser humano possa ocorrer de forma positiva, é indispensável à vida esse contato, também por ser muito negativo. Nesse caso, os efeitos prejudiciais à saúde e até mesmo à vida do ser humano dão-se por meio do contato com o micro-organismo patogênico, aqueles que são causadores de doença. As doenças causadas por eles são chamadas de infecções. Infecção é quando eu me machuco e aí o micro-organismo entra. Uma infecção é a penetração, o desenvolvimento e a multiplicação de determinados micro-organismos no corpo, tendo como resultado uma doença ou um processo infeccioso. Então, depois que ele entrou, ele vai causar a infecção, que é a inflamação. Quando atacado por micro-organismo patogênico, aqueles que causam doença, o organismo humano apresenta um conjunto de sintomas que constitui a reação do corpo contra a penetração desses micro-organismos. Então, me machuquei, penetrou um micro-organismo, o meu corpo vai reagir, tá? Ele vai ficar um certo tempo, chamado período de incubação, e depois ele vai ocasionar, vai dar início a uma infecção. Vai ficar meio avermelhado, vai ter dores naquele lugar, vai causar talvez um inchaço. Então, nesse período, os invasores vão se multiplicar e o nosso corpo vai se preparar para saber aonde ele está e para se defender dele. Vamos ver se você entendeu. Veja a seguir o nome de algumas doenças infecciosas bem conhecidas, causadas por micro-organismo. E agora nós vamos fazer qual o sintoma que ela causa. Por exemplo, a laringite é uma inflamação da laringe. Um dos sintomas é a rouquidão, tá? A gastrite é uma inflamação do estômago. Um dos sintomas, dor abdominal. Cistite é uma infecção urinária. Ardência ao urinar é um dos sintomas. E a faringite, que é uma inflamação da garganta, o que ela vai ocasionar? Dor de garganta, tá? Transmissão e prevenção de doenças contagiosas. A mãe do Urbano aceitou a sugestão do filho e foi se deitar um pouco. Ela disse ainda que estava com a imunidade baixa, por isso tinha ficado doente. Você já ouviu falar em sistema imunitário? O sistema imunitário é aquele que nos defende dos invasores, tá? Tio Luiz explicou que os glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos, são células que protegem o nosso corpo. Então, os glóbulos brancos fazem parte do nosso sangue. Lembrando-se que o nosso sangue tem os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, tem o plasma e as plaquetas, tá? Então, os glóbulos brancos, leucócitos, são os nossos defensores, são células que protegem o nosso corpo, destruindo o micro-organismo patogênico.
micro-organismo patogênico é o que causa a doença, e materiais estranhos ao organismo. Por terem essa capacidade, os glóbulos brancos formam um sistema de defesa chamado sistema imunitário. Os glóbulos brancos podem ser de vários tipos, diferenciando-se um dos outros pelo tamanho, pelo modo como atuam no sistema de defesa. Alguns englobam, digerem e destroem o micro-organismo ou materiais estranhos. Outros fabricam substâncias, os anticorpos, que neutralizam a ação da matéria estranha ao organismo. E por essa razão, é por essa razão que o número de leucócitos aumenta quando ficamos doentes. Então, quando a gente fica doente, mais defensores é produzido. Qual é a relação do sistema imunitário com as doenças contagiosas? É que esse sistema ele impede que os organismos externos de fora causem danos ou doenças ao nosso corpo. Discuta a questão a seguir com os colegas e registre a conclusão. Há micro-organismos em toda parte e muitos deles são causadores de doenças. Por que eles atacam mais facilmente determinadas pessoas e outras raramente ficam doentes? Porque o corpo... porque o corpo humano produz anticorpos específicos, ou seja, para cada tipo de micro-organismo que ele ataca, o nosso organismo é produzido um novo tipo de anticorpo. A reação do organismo, porém, não é instantânea, porque a velocidade de produção dos anticorpos varia com o tipo de doença e o estado geral de saúde da pessoa, tá? Então, a resposta já está logo abaixo. No caso da catapora, por exemplo, a pessoa pode apresentar vários sintomas da doença até que fique curada. Porém, depois da cura, algumas células do corpo da pessoa vão guardar uma lembrança do vírus invasor. Então, vamos supor, eu tive a catapora pela primeira vez, tá? As minhas células já vão guardar uma lembrança daquela doença que eu já tive. Se por acaso novamente eu pegar a catapora, o meu corpo já está preparado para expulsar. Por isso que a gente diz, quem já teve catapora uma vez, raramente terá a segunda vez. Por quê? Porque o corpo da pessoa já tem o anticorpo para expulsá-la. Essas células estarão sempre prontas para entrar em ação e reagir rapidamente caso novos vírus da catapora penetrem no organismo. Existem casos em que as células permanecem no organismo pelo resto da vida. Você já teve catapora? Essa é uma pergunta pessoal, né? Vocês respondam. Mas, tio, como podemos contrair uma doença? Bom, nós podemos contrair uma doença por dois jeitos, tá? A doença pode ser uma transmissão direta, que é uma infecção direta, por contato físico. Eu pegar, apertar a mão da pessoa, tá? Pela saliva e outros fluidos corporais entre as pessoas infectadas e a saudável. Exemplo, espirrar perto dos outros, uma relação sexual desprotegida, que é o caso da AIDS, tá? A gente contrai a doença por transmissão direta. Transmissão indireta é infecção por meio de veículos. Então, existe alguma coisa que vai nos ligar à doença. Como o ar, quando eu espirro, os vírus ficam no ar. Então, você não pegou porque eu espirrei em você, mas sim porque o vírus estava no ar. A alimentação contaminada, objetos ou outros meios externos entre a pessoa infectada e a saudável. Exemplo, comer alguma coisa contaminada por bactérias, proveniente de um espirro de uma pessoa. A pessoa espirrou em cima da mesa. As gotículas dela foi na carne, foi na salada, foi nos pratos que estavam sobre a mesa, tá? Então, aí sim também você pode pegar por meio da transmissão indireta. Volte à ilustração de abertura, na página 32 e 33, e explique em cada caso o que está havendo. Não precisava ter voltado. Não, já passou, eu acho. Já passou, sim. Na abertura. Isso. Olha lá. O tio tá espirrando, tá? Aí todo mundo, olha lá. A mãe tá com o narizinho vermelho, já tá gripada. Então, vamos ver. Vamos lá. Então, ó.
Já voltamos à página, explique em cada caso qual dos tipos de transmissão poderia ocorrer, tá? Então, por meio do salivo e da espirra é uma transmissão direta, tá? E por meio de contaminação da carne pelas gotículas da saliva é uma transmissão indireta. E no número 9, vocês vão desenhar um exemplo de transmissão direta e um exemplo de transmissão indireta. Nossa, não sabia que era tão fácil contrair uma doença. Por isso é importante que tomemos vacina. Então, a vacina é muito importante, hein? Olha a importância da vacinação. Urbano já aprendeu como as vacinas são feitas e a sua importância para a saúde pública. Bom, a gente também já viu anteriormente que as vacinas são feitas através de vírus inativos, aqueles que não se reproduzem mais, ou mortos, tá? E que depois de aplicada em nosso corpo, ela leva um mês para poder começar a fazer efeito. Tem um período que, tomei a vacina hoje e já estou livre da gripe. Não, não é assim. Eu tomei hoje, depois de mais ou menos 30 dias, é que ela vai fazer efeito, vai produzir os anticorpos da gripe no meu corpo, tá? A vacina tem que ser controlada através da carteirinha de vacinação, tá? Para saber quais você já tomou, quais faltam você tomar, se está perto da data. Então, ela é um controle, a carteirinha é para nos ajudar, tá? De quais doenças você já ouviu falar ou já estudou? Bom, aí ó, tem várias doenças. A gente já ouviu falar da tuberculose, da hepatite, da gripe, tá? Então tem aí, vocês põem aqui, você já ouviu, que a gente já falou na apostila. As vacinas podem causar reações nas pessoas, tendo em vista que estão sendo injetados microscópicos patogênicos inativos. Então, as pessoas, não são todas, algumas têm leves reações, mas que não é nada de grave. É inchaço, vermelhidão, às vezes dá uma febrezinha, tá? Mas é porque o seu corpo está recebendo algo diferente, tá? Os micro-organismos para produzir os seus defensores. Você já teve ou conhece alguém que teve alguma reação à vacina? Também é bem pessoal. Você mesmo já teve? Põe, sim, eu já tive febre, eu já tive, meu braço ficou vermelho, doendo. As pessoas podem apresentar dor, cansaço, febre, irritação na pele, etc., devido à produção de anticorpos no organismo. É importante destacar que essas reações duram pouco tempo e não apresentam risco. Então, a reação da vacina é por uns 2 ou 3 dias no máximo e ela não apresenta risco nenhum, é normal, tá? Para algumas pessoas, porém, esse desconforto foram razão suficiente para que escolhesse não se vacinar, o que representa um grave equívoco. Então, tem pessoas que, por causa da reação que teve, agora eu não vou mais tomar vacina, porque eu tomo vacina, fico com fé. Isso é errado, tá, gente? Tem que tomar a vacina sim, mesmo tendo ou não tendo reação. O cidadão deve ser responsável pela atualização da carteirinha de vacinação. A negligência com a própria saúde contribui para a contaminação de outras pessoas, colocando-as em risco e podendo causar uma epidemia. Então, se eu não tomar a vacina, eu estou correndo o risco de pegar a doença e depois sair espalhando por aí e causar uma epidemia, como é a que está acontecendo agora no momento. Mas, afinal, o que é uma epidemia? Urbano ficou curioso para saber o significado de epidemia. O tio explicou a ele que a epidemia acontece quando há um aumento muito grande de casos, surto de uma determinada doença em uma determinada região e quando há o risco de que esta se espalhe para outras regiões. Então, epidemia é quando uma doença começa, deu aqui, daqui a pouco meu vizinho tem, o outro tem, então isso vira uma epidemia, tá? E essa que está correndo no momento é uma pandemia, porque ela está correndo no globo todo, no mundo todo. Então, ela é maior do que uma epidemia, tá? A taxa de incidência de uma doença reflete o quanto ela está se espalhando em um determinado período. Ou seja, se essa taxa for maior do que um valor limite definido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela é considerada uma epidemia. As epidemias têm diferentes causas, como a falta de saneamento básico, a alimentação errada, uso de drogas, mutações dos vírus, alta taxa de reprodução de insetos e poluição excessiva. Com a facilidade de transporte de pessoas pelo mundo, é mais fácil ocorrerem surtos de epidemias. Por quê?
Tá? Então, ó, por que é mais fácil? Porque a circulação de pessoas por diversas partes do mundo contribui para espalhar a doença contagiosa para vários lugares. Foi o que aconteceu com o Covid-19. Uma pessoa infectada lá fora, em outro país, veio para o Brasil, então é uma circulação de pessoa que trouxe a doença até nós. Tá? Com o auxílio do seu professor, escreva 3 nomes de doenças que você já estudou e que podem gerar uma pandemia. A gripe, a dengue, tá? A cólera, são doenças que podem gerar uma pandemia. Em janeiro de 2020, esse ano, agora no comecinho, uma nova epidemia causada pelo coronavírus espalhou-se pelo mundo. Esses vírus podem causar infecções respiratórias em humanos e animais. As doenças podem ser desde resfriados, infecções leves, a casos mais graves, como pneumonia, os quais podem levar à morte. A suspeita só ocorre quando a pessoa com sintomas esteve em locais onde há circulação de coronavírus, ou se esteve com alguma pessoa com diagnóstico confirmado. Veja a seguir um infográfico, é um gráfico informativo com as informações sobre o coronavírus, tá? Então tem aí, ó, coronavírus, né, 2019, como ele é transmitido, quais os sintomas e quais as prevenções, tá? Que podemos ter. Aí não tem todas, então agora abaixo nós vamos colocar mais algumas só. Além das dicas de prevenção dadas acima, quais outras podem ser colocadas em prática para evitar a contaminação durante uma epidemia? O distanciamento social, tá? Que aí não tem. Que mais? Não andar em coletivos superlotados, ônibus, evitar sair de casa, usar a máscara, tá? Lavar as mãos toda hora com sabão, usar o álcool em gel. Então, são várias as atitudes que podemos tomar para prevenir essa doença. Bom, pessoal, encerramos o capítulo 2, tá? De ciências. Até a próxima.